A Terceira Guerra Mundial já começou. Cristina Giménez. Este não é o audiobook da obra. É uma análise em que faço ilações, comparações ou exemplificações com a cultura política do dia ou eventos atuais. A autora é espanhola, escritora e jornalista investigativa. Possui obras best-sellers como Os Donos do Mundo, O Clube Secreto dos Poderosos e alguns outros. Mas sua postura e coragem em denunciar o desgoverno das elites tecnocratas da ONU, Fórum Econômico e outros agentes globalistas é um legado que suplanta e vai além de suas próprias obras, tornando-a um símbolo da resistência moral e intelectual contra o império da nova ordem global. Esta é mais uma obra em que ela esclarece os atuais eventos ao redor do mundo e pontua questões relevantes que esclarecem o que é mantido sob escuridade ou tratado pela mídia global com linguagem dúbia ou desinformação. E então, assim, a autora diz logo no começo que estamos em estado de guerra, se referindo ela a uma terceira guerra mundial. Mas nem todos sabem disso, pondera ela também. Porque a essência dessa nova forma de guerra é que a vítima não tem conhecimento dos ataques que está recebendo. Os agressores dessa guerra não querem apenas bens físicos, tangíveis, vai dizer a autora, mas, sobretudo, querem apropriar-se do território espiritual, o que quer dizer tornar-se o dominador ideológico das almas daquele lugar, impor uma nova civilização, tornar a todos escravos culturais. E nesse novo tipo de guerra, como conceitua ela, Cristina Giménez, o novo tirano, ao conquistar a nação invadida, opera uma mudança profunda nas crenças, nos valores e na própria cosmovisão daquele povo, cujo objetivo final será o de transformá-los em fantoches desse poder absoluto maligno. Contudo, há uma arma que, nos termos de Cristina, pode virar a situação nessa guerra, e é a esperança. Enquanto a tivermos, nada estará de fato perdido, pois continuaremos a lutar, dia após dia. Mas convém saber que as armas nessa guerra mudaram. Os canhões, diz a autora, foram substituídos por bombas de desinformação. Os estilhaços dessas bombas são mentais e espirituais e feitas para ativar o medo, o ódio e bloquear a inteligência. E os políticos, jornalistas, cientistas e até médicos são os generais, capitães e comandantes que instruem os soldados, a massa de manobra, militantes e ativistas, a disparar munição ideológica contra os adversários. E nesse contexto, ela enseja que em 2019, a ofensiva contra a humanidade foi ativada usando-se uma pandemia biológica e midiática para estabelecer toques de recolher, como ocorre de fato na guerra e demais outras imposições típicas de um cenário de guerra bélica. Mas Cristina propõe entendermos essa dinâmica a partir de um evento ainda anterior a esse. No caso, o decorrido na década de 1960, no governo de Kennedy, que diz respeito ao Iron Mountain. O que ela comenta é que, de acordo com o relatório gerado pela equipe de sociólogos, historiadores, cientistas e economistas, e tornado público em 1966, a guerra é um método de governo, um instrumento de organização social ou força estruturante das sociedades humanas. E daí a reflexão da autora é que, governo após governo, a promoção de algum tipo de guerra, externo ou interno, tornou-se uma ferramenta administrativa, algo usado para fomentar uma agenda de controle e estabelecimento de poder. E os novos formatos de guerra, no dizer dela, são travados pelos governos à sua própria população, como no ocorrido de 2019 a 2021, durante a gripe mundial chinesa, onde cada líder e governante tornou-se algoz de seus próprios cidadãos, controlando até o que eles deveriam comprar no supermercado, mas também o que poderiam ou não conversar, quais palavras eram ou não permitidas, quantas pessoas da família podiam conviver ou isolar, etc. Uma verdadeira engenharia de guerra e de tomada de poder que, ao fim, corroeu as soberanias e deu mais autoridade à ONU e a outros organismos internacionais sobre cada nação e país em particular. E a senhora Giménez ainda lembra, nesse contexto, os dizeres do presidente francês Emmanuel Macron, no que concerne à gestão dele na pandemia, em que ele comparou
mais em tom sarcástico do que exprimindo uma preocupação real e sincera, o evento e mortandade da SARS-CoV, a besta do Apocalipse 13 da Bíblia, e disse ainda aceitar o destino do mundo e está pronto para ele. E na ocasião ele ainda frisou que os acontecimentos moldam e mudam as pessoas, e aquele era o caso em questão. E embora os seus termos pareçam refinados e intelectuais, isso se referindo a Macron, na verdade só disfarçam o que ficou evidente, que os líderes dos países e nações estavam recebendo ordens de uma cúpula mais seleta de líderes mundiais, que, ocultados por trás da ONU e OMS, usavam essas agências internacionais para disseminar uma guerra psicológica contra a população de seu país. E quando perguntado se havia uma dimensão espiritual naquilo tudo, Macron respondeu que sim, que havia. E sobre guerra psicológica, que a autora trata na segunda parte do livro, ela cita para contextualizar os dizeres do ex-presidente americano Eisenhower, em que ele afirmou que a guerra psicológica é a luta para conquistar as mentes e as vontades das pessoas. No contexto de sua fala, há indícios de que o então presidente dos Estados Unidos tinha até uma boa vontade, digamos assim, em relação ao termo. E o trata, ou tratou, no espectro de uma dinâmica de ações que, embora se utilizasse de meios midiáticos e de persuasão psicopedagógica, a intenção e finalidade pareciam positivas, de influenciar e persuadir, ou doutrinar, sei lá, mas para a direção de bons valores, como liberdade, altruísmo e, principalmente, desprezo ao totalitarismo. Mas, como parece, tal como ocorreria no projeto Iron Mountain, a cena foi tomada por gente mal intencionada e uma ideia inicialmente propositiva foi redesenhada para diabolizar tudo que podia e contaminar todo o script e usá-lo para finalidades opostas ao que se pretendia no começo. E basta lembrar que no período de 1940 a 1960, mais ou menos, que abrange os governos de Eisenhower e Kennedy, foram anos de profunda penetração comunista em todos os setores estratégicos nos Estados Unidos. Isso está, inclusive, bem descrito no livro de Bella Dodge, Escola das Trevas. E ela mesma, como líder do Partido Comunista na época, recrutou, treinou e encaminhou muitos desses agentes infiltrados em órgãos públicos, em instituições de ensino e setores eclesiais. E daí, de fato, que tudo que se fizesse a nível institucional sofria uma deformidade ideológica, conforme era a função e missão daqueles que tinham sido colocados nesses lugares para de lá fomentar o comunismo e sua agenda. E na guerra psicológica, como deixa clara a autora, o resultado final é a ditadura. Um controle totalitário para condicionar e subjugar o oponente, que no caso é o próprio cidadão comum, que para Christina foi retratado na ilustração da capa da revista Economist de março de 2020, onde um homenzinho conduz um cachorro numa coleira, num gesto de levá-lo para passear e fazer as necessidades. Mas ao mesmo tempo, esse homem também está preso e guiado numa coleira por uma mão gigante. E acima da grande mão o título: tudo está sob controle. E apenas 3 meses depois, em junho de 2020, outra capa na mesma revista estampava um casal, sentado com o filho no sofá da sala, ambos utilizando máscara de gás do tipo usado em guerras contra armas químicas. E o título dessa vez era A Próxima Catástrofe. E para ela, essas diatribes se referem ao plano de controle e domínio que se pretende atingir com a guerra psicológica. E através dessas mensagens subliminares, as organizações metapolíticas que criam essas propagandas veiculadas na The Economist visam criar um psicocenário onde cada elemento ilustrado, por exemplo, na capa da revista, falam mais a verdade do que o próprio conteúdo da revista. Ou seja, o que se contém nela em termos de artigos e reportagens reverberam as narrativas sem nexo que se tem em qualquer veículo de informação. É algo sem relevância, feito para o entretenimento da massa medíocre padrão, enquanto que a verdadeira mensagem é transmitida por códigos cifrados na capa da revista. E a autora discorre rapidamente sobre o significado possível dessa edição, a de junho de 2020. O casal, mas o filho, no sofá da sala, representa o núcleo familiar.
pois que tudo que vem da nova ordem global visa e tem por alvo a família primeiramente. Todos estão aparentemente de frente para a televisão, porque dela procede as instruções hipnóticas que alienam os pais e os filhos. O casal usa máscaras de proteção para armas biológicas e químicas, porque suas mentes foram condicionadas ao pânico pandêmico da ameaça de contágio por vírus letais. Mas já o filho usa apenas um capacete militar tradicional, porque a guerra para ele ainda é a que o usará como soldado, dando a vida por uma causa fictícia suscitada pela OTAN, pela ONU, pelo globalismo ou quaisquer desses teatros montados para o rebanho juvenil se sacrificar e morrer. Os olhos do menino, cada um está numa direção, um para cima, outro para baixo, típico de mentes afetadas pela loucura, o que sugere que esse jovem tem algum desvio mental provocado pelo meio social doentio que ele vive, criado também por essas agências culturais e educacionais. Acima e por trás deles, na parede da sala, 7 quadros e um relógio decoram o ambiente. O relógio marca a proximidade da meia-noite, que biblicamente representa a hora final. O primeiro quadro é a cara de um porco, representativo talvez da gripe suína, que foi um experimento social global ensaiado para o que veio ocorrer em 2019. O outro quadro é um vulcão em erupção, seguido por uma geleira derretida, uma colisão de meteoro na Terra, vírus e células no quadro seguinte, explosão por bomba atômica no outro e uma explosão solar por fim. Todas correspondendo a ameaças possíveis, mas muito mais provável a narrativas retóricas que tais organizações podem massificar para doutrinar a população mundial. Entre os quadros, 3 pássaros também decoram o lugar. Um deles parece caindo, perdendo a altura, indicativo de que a liberdade, já que as aves no geral arquetipicamente representam isso, a liberdade, vai perdendo lugar e no futuro já não haverá. Resta pouco dela. 2 pássaros ainda voam, mas o destino é todos caírem ao chão. A psicoguerra, vai então dizer a autora, tem por alvo primário a mente emocional dos destinatários. Ela atinge a psique com o mesmo peso de uma profecia ou revelação dita por um profeta de uma religião de mistério, fixa-se na alma, como um mantra sagrado conduzindo os iniciados à epifania ou a um transe, e daí todos são domesticados a adotar o que quer que lhes seja ordenado. Use máscara. O teste anal é melhor que a PCR nasal. Os assintomáticos são os mais perigosos, e etc, etc. E esses e outros são os exemplos que a autora cita das sugestões mentais que as pessoas, todos nós, recebemos no ano da moléstia vinda de Wuhan e que tipifica o tipo de guerra mental ao qual estamos sendo submetidos para fim de doutrinação. E explicando essas táticas de guerra psicológica, ela comenta que as mudanças rápidas e bruscas de proposituras ou do tipo de mensagem, isso é, dizer uma coisa, as pessoas que tiveram o vírus estão imunes. E pouco depois, quando as pessoas alocaram as mensagens no cérebro, disparar-se nova rodada de mensagens ao inverso das primeiras, ou seja, as pessoas que tiveram o vírus ainda podem pegá-lo e espalhá-lo, ou numa variante ainda mais letal. Isso tem por meta quebrar a vontade das pessoas, destruir o senso de autonomia e, sem que elas percebam, fazê-las emocionalmente dependentes de uma figura de autoridade para guiá-las, para interpretar todas essas mensagens. É quase uma hipnose coletiva. O procedimento é encher a memória de informações rasas, mas em grande volume que o cérebro não tenha como processar. Em seguida, ir com as mensagens e informações numa direção. E um tempo depois, encher a pessoa de informações na direção oposta. É como fazer a mente apagar e acender repetidamente até que dê curto-circuito e o próprio cérebro deixe de tentar entender aquilo e passa, então, apenas a aceitar sem raciocinar ou pensar a respeito. É como se entrasse no modo stand-by, passando a adotar certas ideias sem consciência do que elas significam, porque elas não passam mais pelo filtro do entendimento, do questionamento ou de qualquer tipo de refinamento mental e psicológico. É apenas a emoção dirigindo as coisas, já que o cérebro não teve a chance e tempo para processar tudo aquilo. Esse jogo psicológico
Pode também ser visto, por exemplo, para fazer eu uma ilação aqui, na maneira como a ciência hoje é vendida ao imaginário público. Como se fosse um Deus onipotente que domina todo o saber sobre todas as coisas e opina, e determina e dogmatiza acerca de todos os campos e assuntos, e aquilo que ela não é capaz de mensurar ou descrever, como a fé ou a metafísica, ela sentencia então que não existe. E qualquer um que persistir em algo que a ciência já disse que não é real, essa pessoa se torna um negacionista, um anticientífico, um inimigo, portanto, que deve ser calado, censurado, ter as contas digitais excluídas e as contas bancárias bloqueadas para passar fome. Para não poder comprar ou vender, a não ser que aceite a marca da besta pseudocientífica. E se bem observarmos, essa ciência moderna passa a entrar no domínio do campo religioso, tornando-se dogmática e absoluta como se fosse um deus de uma religião qualquer. Observe que nessa nova ciência, fazendo aqui uma correlação com o que interpõe a autora Cristina Giménez sobre fornecer um volume tal de informações que seja impossível para o cérebro humano acompanhar, com esse estado de coisas, de se produzir igualmente tantas informações científicas sobre tudo no mundo, que se torna mais fácil para a mente aceitar aquilo como verdade do que analisar e compreender. O aquecimento global é um desses casos, por exemplo. Não é possível entendê-lo a partir de tantos dados técnicos complexos e verossímeis de comprovação. Basta então que se aceite como verdade, como se fosse realmente um dogma religioso dependente da fé e não da razão para ser crido. E esse é o cerne da tecnocracia atual e em vigor no mundo moderno, de criar uma sociedade regida pela tecnologia digital. Então, essa mentalidade de se aceitar o que vem do cientificismo como instrução de fé religiosa é a base dessa nova ordem mundial que chamam de novo normal. Na Convenção da ONU de 1994, para você ter ideia, ela mesma, a ONU, postulou que ainda que o aquecimento global ainda não fosse comprovado, adotar-se-ia todas as medidas nesse sentido, baseado no princípio da precaução. E disso tudo se tem claro, então, que a psicoguerra na qual já estamos envolvidos é a das armas mentais, e que miram as emoções, intelectos, sentimentos e paixões humanas. E essas repartições da alma apoiam-se numa plataforma interna e também na nossa mente, chamada vontade. E então, quando essa base é atingida, perde-se a própria vontade de reação. Instala-se o que normalmente chamamos de apatia, que facilmente evolui para a letargia cognitiva, déficit de aprendizagem, perda da concentração, tristeza profunda e a rendição psicológica, que é a aceitação completa daquela situação, virando a pessoa um prisioneiro perpétuo dessa guerra. E na concepção geral, o condicionamento básico é reduzir as pessoas à estatura mental de uma criança na primeira ou segunda infância, onde os sentimentos dela são o que a controlam, porque seus impulsos emocionais suplantam e prevalecem sobre qualquer razão ou racionalidade, já que lhes falta experiência de vida para que sua maturidade se desenvolva. A criança, por exemplo, faz uma cena emotiva quando é contrariada ou sente vontade de uma coisa que lhe é negada. Ela entra no supermercado e quer algo. Seu desejo foi ativado. Se os pais lhes negam, ela dá um acesso sentimental, chorando, gritando, nervosa, rolando pelo chão, porque o que ela sente predomina sobre o que é a lógica. Não importa se ela já tem manda aquela coisa igualzinha em casa, não importa se ela não pode comer muito doce, se for o caso. Não importa se os pais não têm dinheiro naquele momento, os sentimentos predominam sobre a razão. E da mesma forma, os adultos de hoje são reduzidos a estados sentimentais esquizofrênicos, onde o que a pessoa sente naquele momento está acima de toda razão, coerência ou verdade ontológica. E ela é conduzida pelo que sente como uma criança de menos de 10 anos de idade. A atriz canadense Ellen Page, conta a autora Cristina Giménez, disse que agora era totalmente ela, quando assumiu uma nova identidade de gênero e o nome de Elliot Page, e disse que é o que ela sentia naquele momento. Agora ela era ela mesma. E para Cristina,
Nem a biologia ou quaisquer outros fatores racionais e lógicos podem mais servir de base conceitual para qualquer coisa. O jogo agora funciona por outras regras, a da infantilização sentimental, onde os sentimentos controlam o destino de tudo e de todos, ou de todas. É o resultado da guerra psíquica, diz ela. Mas ao mesmo tempo que vai dizer isso, Cristina também revela que a única coisa que pode blindar nossa mente desses ataques à verdade, à beleza e o bem, referindo-se ela que quando buscamos esses três imunizantes, a verdade, a beleza e o bem, vamos nos curando do veneno do gás contaminante das granadas de efeito imoral das ideologias embutidas no cienticismo, no progressismo, no marxismo e todo mais arsenal que as instituições modernas disparam contra a humanidade. E a beleza, a verdade e o bem se desvelam por através do simples, do clássico, do tradicional, da ordem, da fé, da caridade, nas coisas que são orgânicas, familiares, menos tecnológicas o possível. E muito embora o belo seja atacado e substituído na arte, na música, na pintura, na poesia e nos textos escritos e também nas obras arquitetônicas, nos modelos de casas e até nas cores, por mais que todos sejamos treinados a achar o feio bonito e o bonito feio, o instinto natural inerente à mente e à alma humana é ainda capaz de pelo menos detectar a feiura de uma coisa. Uma letra de uma música com palavrões e menção a sexo, violência ou uso de drogas, por exemplo, pode ser facilmente identificada como imoral, como indecente e inapropriada. E no caso, o treinamento de defesa psicológica é não negar que essa música é feia e abjeta e deletá-la do nosso playlist musical mental. E desprezar por completo que qualquer artista famoso ou comentarista de TV diga a respeito. Não importa se a mídia chame de arte, de inovações, ou de diversidade ou de inclusão social, a postura deve ser essa: manter firme a convicção de que se trata de algo abominável e ridículo, indigno de pessoas sensatas, humanas e decentes. Ao manter essa guarda levantada, a alma da pessoa se condicionará a refutar o que não presta e a ser atraída para as coisas belas e harmoniosas, não importa aonde estejam. Na música, na natureza, na dádiva de um trabalho bem executado, no aprendizado de uma nova habilidade profissional ou esportiva. Enfim, rejeite o mal e o radar da sua alma saberá rastrear o bem, o belo e o verdadeiro. No ser humano, o psiquismo surge a partir da questão biológica, com a medição da cultura social, dirá então a Cristina Giménez. Envenenar a cultura afeta também o estado psíquico dos indivíduos, por isso a guerra psicológica utiliza desse mecanismo de batalha cultural e de deteriorar a linguagem, a cognição, os processos de interpretação da realidade e o próprio gosto pessoal das pessoas, de cada indivíduo, de cada ser humano, ensinando-nos, por exemplo, a admirar o ridículo e a ojeirizar o belo e o harmonioso. E quando então as massas passam a desprezar as mesmas coisas e a amar as mesmas coisas, então, elas adquiriram o que na psicologia chama de síndrome de Estocolmo, e aqui Giménez denomina de pensamento único, que é a aquisição de um estado de espírito que sente e reage da mesma forma, como um enxame de abelhas ou cardume de peixes, possuindo e sendo guiados por uma espécie de conexão mental grupal ou de simbiose. E é assim, de fato, que a sociedade está. A grande maioria curte as mesmas postagens das redes sociais, compartilham os mesmos memes e vídeos engraçadinhos do TikTok, escutam as mesmas músicas pervertidas, tomam até as mesmas marcas favoritas de cerveja. É um sentimento coletivo que conecta a todos eles como o magnetismo que a abelha rainha provoca e estimula nas suas abelhas operárias e nos zangões, e faz com que zangões e operárias não tenham consciência própria, mas apenas um sentimento de pertencimento que retroalimentam uns nos outros a fim de que cumpram a missão social delas, das abelhinhas dentro da colmeia, que é encher de bem-estar a rainha, para que ela sobreviva pelo maior tempo possível,
e espalhe sua prole de abelhas teleguiadas. E não é esse o mesmo quadro, o mesmo cenário que vemos proliferar na sociedade moderna? Para fazer uma observação aqui. Uma colmeia de abelhas marxistas operárias trabalhando com os zangões progressistas das redações de jornais para zumbir 50 tons de comunismo sobre a sociedade, enquanto todos seguem cegos para o mesmo trágico destino. E a grande rainha da colmeia, que pode assumir a forma de um ser careca com a capa preta ou de um molusco com 9 dedos, será a única ou uniques, para usar a linguagem neutra, a ter de fato uma vida regalada e bonachona, como o porco Napoleão da obra A Revolução dos Bichos de George Orwell. Todo o restante abaixo dele terá apenas a miséria e a escassez compartilhada em igualdade para todos. E para Cristina, essa falta de percepção de rumo das coisas é produto do controle da mente realizado pelo tipo de ataque mental que enfrentamos hoje, no qual faz parte a sugestão psicológica ou sugestão induzida. E por isso eu indico a obra Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin para conhecer essa tática em maiores detalhes. E também somos atacados pelo fornecimento de distrações, ou entorpecimento da consciência, que consiste em inundar nossa mente e tempo útil de entretenimento, jogos virtuais, aparentes diversões e tudo que possa anestesiar a consciência e servir de fuga psicológica da realidade, para que todo o nosso tempo e energia seja gasto com futilidades e passatempos, enquanto a nova ordem e o admirável mundo novo vai sendo construído. E outro tipo de agressão psicológica que a autora destaca é o trabalho dos batedores, daqueles que vão à frente preparando o caminho para as tropas maiores. E esse serviço, segundo ela, é atualmente feito pelos influenciadores e formadores de opinião, que desde pelo menos 2019 em diante vem sendo protuberado pelos youtubers e influencers digitais, que cada vez mais são cooptados nessa guerra pelo lado inimigo, e sua função é derrubar o pensamento crítico das pessoas e aplainar o terreno para a nova ordem mundial ser instalada. Vede como todos os grandes influencers na internet e os que têm mais seguidores convergem para as mesmas opiniões e ideias quanto ao cristianismo, as pautas LGBT, as mudanças climáticas, Trump, Bolsonaro, fazendo eu aqui um acréscimo. A autora não cita nominalmente nenhum desses dois ex-presidentes. Toda a agenda da ONU, curiosamente, são defendidas e apoiadas por todos os que têm voz e espaço público, sobretudo aqueles que alcançam grande público na internet. É a chamada Era das coincidências que o professor Olavo tanto falava. E nessa parte, a autora faz um paralelo disso para com o pandemônio de 2019. O presente chinês para o mundo, numa caixinha viral. Bom, você já entendeu do que se trata, né? E como ela menciona especificamente com nomes todas aquelas coisas que está proibido de dizer, eu não vou poder também mencioná-las sob o risco de eu mesmo ser cancelado, mas recomendo e deixo a seu critério estudar e conhecer essa obra para se inteirar do que ela diz no seu todo. Mas no geral, ela relaciona as medidas do pandemônio viral com o estabelecimento de um discurso hegemônico que, deveras, foi, como planejado, adotado por todos os que expressam opinião pública influente em seus respectivos países. É como, literalmente, abelhas trabalhando iguaizinhas para o reinado da abelha rainha. Então, vai a dica. Quando você pensar no seu influencer digital preferido, pense nele ou nela como uma abelhinha amarelinha de listrinhas pretas tão bonitinhas, mas que no rabo tem um ferrão envenenado para meter em você. É mole não, né? É bem duro. Complicado, meu irmão. Mas o fato é que as mesmas mensagens circulam para todos os lugares através das 6 grandes corporações transnacionais que geram já não mais apenas entretenimento, mas também notícias e informações ao redor do mundo. Viacom, NBC, Bertelsmann, Time Warner News Corp e Disney Company ou ABC. E a partir delas, jornalistas e influenciadores na internet fazem o papel de replicar as mensagens oficiais, transformando-as em conteúdos palatáveis ao gosto de cada um do seu público. O comediante
adaptará a mensagem numa linguagem de stand-up. O comentarista de opinião citará pseudo-estudos feitos por cientistas da ONU ou pagos por Bill Gates. O artista de novela ou de música pop escrota inundará as redes sociais de frases lacradoras, mas com os mesmos tópicos e pontos de vista que não são deles próprios, mas das mesmas entidades que detêm o poder de comunicação a nível global. Ou os conglomerados de mídia, que embora detenham o monopólio da imprensa e comunicação, também possuem hegemonia de bancos, farmacêuticas, petrolíferas e da indústria da tecnologia, as Big Techs. Então, toda manipulação social e guerra psicológica vem de um mesmo inimigo, o consórcio globalista tecnocrático, que em cada setor e segmento, para fazer eu um apontamento aqui, possui os seus testas de ferro, digamos, mas que, das sombras, agentes ainda mais poderosos é que atuam. Bill Gates, Bezos, Elon Musk na tecnologia, Schwab na economia, Harari no recorte sociocultural. Sempre há um porta-voz, um garoto propaganda fazendo a função de embalagem, mas o doce que ele contém e oferece é do mesmo sabor e o recheio é igualmente venenoso. E a autora vai então elencar uma espécie de diagrama onde mostra as relações estreitas entre as empresas desse monopólio de comunicação ou de seus executivos e diretores para com outros grupos poderosos que atuam nas sombras. Isso para mostrar como todos estão recebendo da mesma fonte e de lá espalhando para todos os demais setores da sociedade, como citado na abordagem relativa aos jornalistas, influências digitais, artistas, etc. Eric Schmidt, ex-diretor e presidente executivo da Google, que atuou nela pelo menos de 2018 oficialmente, até 2018, oficialmente, participa das reuniões do Clube Bilderberg, pelo menos desde 2007. Possui ou possuía vínculos acionários com as empresas The Economist, que é ligada ao Fórum Econômico Mundial do senhor Klaus Schwab, com o The New York Times, CNN, HBO, Netflix, Lionsgate Films, entre outros. Nessas empresas e organizações estão à frente delas chefes e diretores que também possuem ações e cotas de investimento ou são sócios na Waze, GPS, Lenovo, Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus. Essas, por sua vez, possuem fundos de investimentos administrados por BlackRock, Vanguard Group e a Fund Advisors, que é da família Rockefeller. Já esses são grandes doadores diretos ou através de ONGs para o Partido Democrata Americano, que possui forte penetração na CIA e outras agências de governo e de inteligência. Já Mark Zuckerberg, da empresa Meta, antigo Facebook, frequenta os Bilderberg desde 2011. Controla o Instagram, o WhatsApp, possui investimentos no Fund Advisor dos Rockefeller, na BlackRock e Grupo Morgan. Possui também negócios com o ex-diretor do The Washington Post e este é apoiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que está também vinculada a Jeff Bezos e a Amazon. E essa possui parceria comercial ou tecnológica com as empresas Nokia, Ericsson, Opera Software. Todas essas, por sua vez, também apoiam o Partido Democrata por meio de propaganda e doações. E assim segue o baile. Para qualquer grande nome de quaisquer grandes empresas, seja de que ramo ou setor atue, seu lastro é o mesmo e acaba levando a um pequeno círculo de poder global, nominalmente chamado de Bilderberg, mas que mesmo dentro desse há um círculo menor, um anel de poder mais restrito e que controla os demais anéis. E por sua ação, financiamento e planejamento, instaura-se um bombardeio mental psicológico contra nosso espírito e alma, para que ao final não reste ninguém vivo intelectualmente, isso é, ninguém mais capaz de pensar ou compreender nada fora da caixa mental ideológica que eles prepararam para cada ser humano neste mundo. E tudo isso é tão maquiavélico que, se cumprir o que pretende a ONU e os homens ligados ao Fórum Econômico de Klaus Schwab, não apenas teremos de ler e consumir as informações unicamente de fontes oficiais por eles permitidas, como Times, Washington Post ou TV Globo, para usar um exemplo aqui do Brasil, mas também será proibido qualquer outra interpretação senão as também dita por esses meios de comunicação. Ninguém terá liberdade de pensar sobre o que ler ou escutar, só será permitido aceitar e concordar. E Cristina Gimenez cita em relação a isso
que os chamados verificadores de fato já ministram cursos e mestrados em faculdades de ciências de comunicação para instruir futuros jornalistas sobre qual é a informação correta a ser divulgada. E como prova que isso é uma orquestração global para moldar o pensamento e as falas de todos nós, cito um boletim oficial publicado pela ONU em junho de 2023. Isso eu exemplificando e não a autora. A ONU, que devia se ocupar das crises entre os países que podem escalonar para a guerra armada e bélica, ou tratar sobre as ditaduras na Venezuela, na China, Cuba ou Nicarágua, que violam os direitos humanos, essa agência diabólica global veio a divulgar um pedido para que os cidadãos do mundo denunciem quem eles vejam nas redes sociais fazendo discurso de ódio. Ela está oficializando a fofoca e deduragem entre familiares e vizinhos em nome de uma causa do bem, em nome do amor. Mas, como a gente sabe, os únicos que ela e os checadores de opinião vão acusar de discurso de ódio são os cristãos e os homens héteros brancos, pois, não muito tempo atrás, a própria ONU reverberou um tweet onde afirmava que os maiores perpetradores de ódio e discriminação no Ocidente eram eles, os homens brancos e héteros. Na época, o Black Lives Matter estava em campanha contra a supremacia racista branca imaginária, claro, o que mostra, mais uma vez, como essas organizações estão alinhadas no mesmo propósito. E para mais do que eu posso falar aqui, deixo a indicação do livro Os Homens da Voz, do autor Peter Goodman, lançado pela Houston House em 2022, cujo título é uma referência aos globalistas que se reúnem em Davos anualmente no encontro do Fórum Econômico Mundial, e que estão dentre aqueles que planejam nosso futuro sombrio e sem liberdade. A autora também cita um desses homens de Davos, o presidente do fundo de investimentos BlackRock, Lawrence Fink, que num pronunciamento em 2022 mesmo, ele disse que é preciso educar o povo para que vote no líder certo, dando a entender que a pretensão é mesmo essa, deles determinarem em quem as pessoas devem votar. Aquele progressista manipulável, cheio de pecados, filmados e fotografados para que seja devidamente chantageado, e com a mente também volúvel e hedonista, de preferência treinado na escola de líderes do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab e totalmente devotado à ONU, à causa climática, às minorias LGBT e raciais e etc, etc, etc. Todo mundo já leu esse script. É o mesmo adotado em qualquer país ocidental, e esses são os que nos dirão para votar neles porque são amantes da natureza, amigo dos animais, o cidadão modelo século XXI, aquele gerado da quarta revolução industrial e blá blá blá. Que, para resumir, basta o que diz Cristina Giménez. É a produção em massa de analfabetos funcionais obedientes à autoridade tirânica. Portanto, a Terceira Guerra Mundial Psicológica é um grande projeto de engenharia social a nível global. E a autora se dispõe então a tratar o tema da inteligência artificial e do transhumanismo, visto que ambas coisas andam juntas e fazem também parte do aparato de destruição em massa que a guerra psicológica utiliza em nosso desfavor. Ela cita o infame progressista Bernard Shaw, no século XIX, Prêmio Nobel de Literatura, em que ele disse que se querermos um certo tipo de civilização, sociedade ou cultura, se deve então exterminar o tipo de pessoa que não se encaixa nela. E ele lembra ainda que esse tipo de ideia teve desde sempre base justificativa na ciência, com o nome de eugenia, que teve seu mais célebre defensor, ou até criador, Julian Huxley, irmão de Aldous Huxley e primeiro diretor-geral da Unesco, órgão da ONU. E é desse conjunto de coisas, da mistura de preconceito étnico, arrogância e opressão maligna, com a exaltação à ciência, que os promotores da eugenia foram desenhando um croquis de metas e finalidades para aperfeiçoamento humano, que nomeou-se de transhumanismo. As linhas de pesquisa nesse campo buscam desenvolver tecnologias biocomputacionais para aperfeiçoar os seres humanos, dando-lhes vida eterna, cura de doenças degenerativas, mobilidade de membros amputados ou atrofiados, além de superpoderes, Visão noturna, super velocidade, força muscular superior a de um ser humano normal.
Ou seja, o transhumanismo visa superar o homem e mulher comum. Por isso chamam-no de humano 2.0, também de 3.0 e numa versão ainda superior de pós-humano. Esse conceito está bem explorado na obra Construindo Humanos Melhores, compilado por Stefan Sogner, que discute desde o transhumanismo até o que se tem chamado de pós-humano. E de um ponto de vista favorável, claro. Isso todos os autores que escreveram os artigos que compõem esse livro são defensores dessa grande reforma dos seres humanos via tecnológica. Mas ocorre que somente os seletos humanos poderão participar de quaisquer tipo de evolução que vier. Como dito por Bernard Shaw, um certo tipo de civilização requer a extinção daqueles que não estão aptos para ela. E é por isso que o mesmo clubinho de homens de Davos, ou de eugenistas enrustidos, que promovem as pesquisas de transhumanismo, também financiam ONGs para promover o aborto, a eutanásia e alguns abertamente a redução populacional. É que para eles a grande massa é matéria de descarte, depois de usada. Isso inclui os bobos da corte que fazem o L no Brasil ou ajoelham-se em reverência à superioridade negra, como o Black Lives Matter ensinou, ou os puxa-sacos do governo chinês, todos serão evacuados como restos fecais não aproveitáveis pelo bumbum de Zuckerberg, Schwab, Gates, Bezos, Xi Jinping. Depois desses cumprirem a missão de idiotizar o próximo e eleger comunistas em seus respectivos países e cidades. Pois então, não pensem as minorias sociais que vivem de renda básica, de auxílios de governo e de cotas para tudo, que serão incluídos nos programas de vida eterna que a ONU e as Big Techs trabalham para desenvolver. A simbiose entre humanos e máquinas que Kurzweil, cientista computacional da Google, denominou de singularidade, não é para os proletários. As únicas máquinas que Bill Gates prepara para nós, a população comum, são os crematórios ou câmaras de gás ultramodernas, toda automatizada e controlada por inteligência artificial, ao invés de soldados nazistas. Bem-vindo ao Inferno na Terra, meu irmão, como diz o título do livro Michael Starks, de 2020, que também fala de inteligência artificial, cientificismo e sobre o grande projeto de tornar o mundo social, ou eu diria socialista, mas cabe ao gosto do cliente. Pode chamar de tecnocrático, admirável mundo novo, novo normal, Great Reset. Tudo significa o mesmo, pois em quaisquer dessas versões a gente vai tomar na tarraqueta. Ai, ai, meu irmão, e assim está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. E assim encerra a análise da obra A Terceira Guerra Mundial Já Começou, de Cristina Giménez.